A comissão parlamentar de inquérito era formada pelos vereadores Roberto Carlos de Almeida, Cleon Coelho e Enoque Batista. O relatório foi enviado na semana passada para ser aprovado. A CPI investigou o ex-presidente da Câmara, José do Carmo Fontes, e o advogado Alexandro Vitor de Almeida, acusados de improbidade administrativa. O profissional teria sido contratado para a prestação de serviços de assessoria jurídica. Na semana passada, o relatório final foi apresentado. A comissão avaliou que o advogado não realizou o trabalho junto à Câmara de Caratinga, mas que recebeu pelos serviços. Porém, na reunião desta terça, os vereadores Enoque Batista e Cleon Coelho, integrantes da CPI, voltaram atrás e não aprovaram o relatório. Enoque afirmou que era suplente da Comissão Parlamentar de Inquérito e foi chamado na fase final das investigações. Ele afirmou que recebeu o apoio jurídico do advogado Alexandro Vitor de Almeida e, portanto, pode confirmar a prestação do serviço do advogado. Quando eu percebi que a função do nosso presidente era realmente de fazer uma acusação concreta de um fato abstrato, por exemplo, que o doutor Alexandre nunca atendeu as pessoas aqui na Câmara. Isso não é verdade. Eu não podia falar isso no relatório porque eu não pude dar nenhum depoimento como membro da comissão, mas como vereador hoje eu pude. O doutor Alexandre me atendeu várias vezes, eu como presidente da Comissão de Direitos Humanos e suplente da Educação e Saúde. Enoque ainda ressaltou que havia 2 relatórios, a do relator, Cleon Coelho, e do presidente da CPI, Roberto Carlos de Almeida, o Betinho. O vereador afirmou que o relatório do presidente da comissão acabou saindo vencedor, mas que contém falhas. Eu fui vencido pelos 2. A democracia é o seguinte, meu voto foi vencido pelos 2. Então, eu não podia votar nem a favor do relatório do relator e tive que votar a favor do relatório do presidente porque ele considerou os inquéritos na íntegra. Tanto a parte favorável quanto as desfavoráveis que não tinha sido colocado no relatório. O relatório do relator era só favorável e do presidente era só desfavorável. Aí eu pedi que colocasse na íntegra, aí eu fiz a minha avaliação. O vereador Betinho afirmou que já esperava que os 2 vereadores membros da comissão não aprovassem o relatório final. Ele lembrou que o documento foi enviado ao Ministério Público, que agora terá a chance de punir o ex-presidente da Câmara de Caratinga, José do Carmo Fontes, e o suposto funcionário fantasma, Alexandro Vitor de Almeida. Esse relatório já foi encaminhado ao Ministério Público, que é um órgão independente, para tomar as providências que achar cabíveis. Esse relatório que entrou em votação, ele foi feito pelo jurídico da casa, não foi feito nem por mim, nem por Enoque, nem pelo Cleon, foi feito com o aval dos 3, dos 3 componentes da CPI. Foi um relatório imparcial, um relatório feito em cima de documentos e atos, mas era de se esperar. O líder do governo na Câmara de Vereadores de Caratinga afirmou que o presidente da CPI não teve imparcialidade durante o processo de investigação. A crítica principal é porque, de um modo geral, se vota o relatório do relator. Então, existe uma tendência muito forte da presidência da CPI, inclusive isso veio caracterizado desde o início, que queria punir as pessoas previamente, sem o devido processo legal. Outro assunto que gerou polêmica na Câmara foi a apresentação do projeto de lei encaminhado para o plenário que fixa o salário dos vereadores. Diego sugeriu redução para R$ 2.000. Ele foi amplamente criticado pela maioria dos vereadores. No plenário, Sebastião Alves chegou a demonstrar irritação com a proposta. Isso que o senhor está assistindo aqui é um picadeiro de circo. Não passa disso. É brincar para buscar voto, porque não tem competência, não tem trabalho prestado, não tem folha, não tem história. É dizer para os príncipes: votem para mim, que eu sou o salvador da pátria, e todos os outros são canalhas. Depois, mais tranquilo, Sebastião Alves explicou por que é contrário à redução dos salários dos vereadores. Quando o vereador é votado o seu salário, ele é analisado todo um critério. O porquê é exatamente isso.
é uma prerrogativa legal, o salário é justo, aquele que é combinado. Agora, o mais sincero que eu acho é a gente ver o que eu estou ganhando agora. Eu, se pudesse, poderia estar resolvendo isso no início do mandato. A gente propôs, não nessa legislatura, e não que eu esteja querendo sacrificar a outra, mas como a gente vive num país que está tendo crise, que várias empresas estão sendo fechadas, por que não a gente fazer um teste para a próxima legislatura e fixar o salário de R$2.000? Nada impedindo que a próxima legislatura, se ela achar que ela merece um salário melhor, ela também, no momento oportuno, ela aumente o salário para outra legislatura. Apenas esse foi o desejo nosso. A gente fica um pouco chateado, porque essa casa aqui é uma casa que tem que discutir as ideias, mas a gente viu aí alguns vereadores exaltados. Eu até usei o discurso para dizer que quando se mexe na questão do dinheiro, no país capitalista que a gente vive, a gente acaba vendo as máscaras caindo, né? Até mesmo o vereador João Roberto Leodoro, que devolve parte do salário todos os meses para a Câmara, é contrário à redução dos vencimentos dos representantes do Legislativo. Eu votei contra o reajuste e estou devolvendo o reajuste. Então, eu acho que R$2.000, se o nosso assessor recebe R$2.000, então tudo aquilo que é aprovado, tudo aquilo que é passado pela Câmara e está ciente da população, então é digno do salário que os colegas vereadores recebem. Agora, o que eles vão fazer com o salário, isso já é problema de cada um.